Saudações para você, aluno da Escola Estadual Jane Assis Peixoto. Sou o professor doutor Reinaldo. Estamos aí em mais uma semana de aula. No nosso caderno, estamos aí na página 7 a 9, com exercícios da página 10. A aula e os exercícios são referentes a três assuntos são artigo, numeral e pronome. Nesta pequena aula, vamos fazer uma explicitação dos conceitos desses três assuntos e poder falar um pouco sobre gramaticalização, que é um fenômeno importante para o ensino médio e que pertence ao ensino médio e também ao ensino superior. Inicialmente, vamos conceituar artigo como uma palavra que se antepõe ao substantivo. Os artigos eles podem ser definidos como o homem ou um homem. A palavrinha o ou um são conectores do substantivo homem nessa expressão. Então, o, a, um e uma são artigos e eles podem ser definidos, porque quando eu falo o homem, eu estou definindo uma pessoa específica, mas quando eu falo um homem, esse homem não está definido, pode ser qualquer pessoa. Por isso que na gíria existe a expressão que fulano é o cara, é porque o artigo o aí definido como uma pessoa especial, uma pessoa insubstituível, uma pessoa fenomenal. Então o artigo o, a, o, um ou uma tem essa conotação de definir ou de indefinir. Então, por isso nós temos os artigos definidos e indefinidos. Quando a gente vai para o numeral, você vai ver que o numeral ele quantifica elementos, pessoas, como 1, 2, 3, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Então são palavras que expressam quantidade. Esses são os numerais. E os pronomes, eles têm a função, o conceito de substituir o substantivo. Por exemplo, em vez de eu falar Carla é bonita, eu tiro a palavra Carla e coloco ela. Ela é bonita. Então, ela é um pronome pessoal que vai substituir o substantivo, o nome Carla. Então, o pronome ele tem essa função de substituir o nome. Os pronomes podem ser pessoais, eu, você, podem ser possessivos, meu, seu, podem ser demonstrativos como este, esse, aquele, podem ser indefinidos como um, nenhum, podem ser interrogativos como qual, quem, onde, podem ser relativos como que, se. Então, essas são as classificações aí dos pronomes. E o que é a gramaticalização, professor? Gramaticalização, primeiro, a gramática, existem muitos tipos de gramática. Como você vai ver lá no seu caderno, um diagrama. Esse diagrama mostra que existe a gramática materna, que é aquela onde a criança aprende a falar, mesmo sem tendo passado por aulas. Então você vê que a criança começa a nomear as coisas, nomear sem mesmo ter passado pela escola. Então essa é a gramática que a gente traz, a gramática normativa, a gramática interna, a gramática materna. Quando você começa a estudar o seu ensino infantil, fundamental, você vai aprender a gramática normativas, que são as gramáticas que estão nos livros, estão nos dicionários, são as regrinhas de uso das palavras. E temos a gramática não padrão, que é aquela onde uma pessoa, por exemplo, que não passou pela escola, ela traz palavras que talvez num concurso sejam reprovadas, mas existe uma coisa chamada letramento, que é aquela capacidade e conhecimento que a pessoa traz na sua gramática não padrão. Por isso nós devemos ter muito cuidado com preconceito linguístico, no sentido de não discriminar ninguém por causa do uso da gramática. Por quê? Porque as pessoas podem ter gramática ou
essa materna ou a gramática não padrão, nem por isso serem piores do que nós. Então, é preciso, no primeiro princípio da gramaticalização, esse conceito. E o segundo conceito de gramaticalização é de que uma palavra, ela dependendo da posição dela, ela pode exercer vários papéis. Por exemplo, nós estudamos o pronome, o numeral e o artigo. Se eu falar assim, há um carro no estacionamento. Há um carro no estacionamento. Um carro. A palavrinha ela pode ser artigo, ela pode ser numeral, ela pode ser um pronome, depende do contexto daquela frase. Então, quando eu falo um carro, eu estou usando no sentido de número. Mas se eu falar no sentido de uma mãe ou um homem, esse já não é mais numeral, ele é um artigo. Mas se eu falo um carro, no sentido de quantificar o carro, é o número 1. Mas quando eu falo um homem, já se torna um artigo indefinido. Então, a frase, o contexto da frase é que vai determinar se aquela palavrinha é artigo, se aquela palavrinha é um numeral, se aquela palavrinha é um fenômeno. Então, quando a gente pega uma frase e percebe que a palavra pode exercer várias funções, classes gramaticais diferentes, é um fenômeno da gramaticalização. Então, no nosso trabalho que você vai fazer, o trabalho ele visa você escolher uma música e dessa música retirar pronomes, retirar artigos, retirar numerais e mostrar alguma frase, algum contexto onde essa palavrinha pode exercer funções gramaticais diferentes. Então você não precisa estar na música, mas você precisa criar algumas frases onde uma palavrinha a mesma palavrinha pode exercer funções gramaticais diferentes, tá bom? Então fica aí a aula e um exemplo de gramaticalização para você. Vamos pegar aqui, um carro está no estacionamento. Um carro é um artigo indefinido, tá bom? Mas se eu criasse outra frase com o mesmo né? O número é a quantidade que eu quero de maçãs. Número 1 de novo, mas usado como numeral, tá? Nenhum de nós vai à festa. Então, nenhum é um pronome indefinido. Mas dentro de nenhum está um umzinho, tá? Na sua etimologia, Então, você viu que a palavra foi usada como artigo, foi usada como pronome, foi usada como numeral. Então, esse é o desafio aí da gramaticalização no trabalho. Você tem que apresentar uma música e retirar delas os pronomes, artigos e numerais e tentar criar alguma frase, 3 frases, onde uma palavrinha, como eu dei o exemplo da palavrinha é usada em funções gramaticais diferentes. Um desafio. Mas que você tem tempo até o dia 30 para fazer. O trabalho deve ter capa, contra capa, a música, as análises gramaticais, o exemplo de gramaticalização e a bibliografia. Tá bom? Nós encerramos aqui a aula. Não pode passar de 10 minutos. Que Deus possa abençoar cada aluno. Bons trabalhos, boas aulas. Lembrando que não esqueça que a atividade dessa semana está na página 10 do caderno. Tudo de bom. Felicidades para você. Deus te abençoe.